Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a um encontro de reintegração. Esses domingos, não sei que dia que você está assistindo, porque essa live também fica gravada, a gente vai olhando pacificações internas. Quando a gente se pacifica internamente, a gente pode caminhar com direção na vida. E as coisas que a gente faz, naturalmente se realizam. Eu tenho certeza que você já teve essa sensação de algumas atividades ou tarefas que você faz que fluem, que acontecem, que passam rápido e que logo você termina. E algumas tarefas que você pega, pegar uma planilha financeira, e às vezes aquilo demora, ou às vezes aquilo tem muita resistência interna, que seriam esses conflitos internos. Então a gente vai falar sobre coisa boa, o que muda quando a nossa mente deixa de estar em guerra, quando a nossa mente deixa de estar em conflito. Só de falar em conflito e em guerra, já surgem sensações no corpo. A gente vai falar, né, dessa palavra, né? Pra mim já veio alguma coisa estranha, assim, no peito, assim, conflito, né? Geralmente a gente vê o conflito como uma coisa negativa também. Porque é algo que gera estresse. Mas o conflito é um convite. É um convite também a gente reintegrar, a gente acolher partes nossas que estão sofrendo. Então o conflito é uma porta. É uma porta para a gente acolher essas partes que estão sofrendo e acessar lugares mais amplos. Mas voltando aqui ao tema da live, né? Então, às vezes, tem algumas áreas da vida, ou algumas questões em específico que você está querendo resolver, seja no trabalho ou no relacionamento, que cansa muito, que pesa muito, que parece que exige muito esforço. Por exemplo, tem pessoas que têm muita facilidade em resolver coisas no trabalho, mas aí quando chega nas relações, tem muita dificuldade, só de pensar já tem um distanciamento, já tem pensamentos e emoções perturbadores. Né? Esses conflitos internos trazem isso. E quando tem pensamentos e emoções perturbadoras, a gente tende a entrar em aversão e aí aquilo não flui, porque a gente não quer, né? Então, quanto mais a gente quer afastar algo, mais dificuldade a gente tem. Eu lembro de várias coisas na vida, assim, que eram coisas simples de fazer e que eu tinha muita dificuldade de fazer, por questões emocionais, né? Então, por exemplo, lembro que uma época eu tinha dificuldade em fazer planilha financeira, né? Então, quando mexer com planilha, com dinheiro, tinha uma resistência, não tinha um prazer naquilo. E outras coisas eu fazia com muita facilidade, era muito tranquilo. Então, quando tem uma guerra acontecendo na mente, quando tem dentro da gente uma parte nossa que quer ir em direção e uma parte que quer se afastar, quando tem esse conflito, as coisas tendem a demandar muito esforço e muita energia psíquica. Então, não sei se você já teve uma fase ou algo em especial da sua vida que te demandava muita energia psíquica e nem era algo tão grande. Você já teve algum momento assim, uma fase assim? Então, quando tem um conflito interno, é como se tivesse um cabo de guerra, né? Então, imagina que eu tenho um cabo aqui e tem uma parte minha que está puxando para um lado e uma parte que está puxando para o outro. Esse cabo de guerra faz a pessoa dar a sensação, primeiro ela fica tensionada, né? Porque tem uma parte que puxa para cá, uma parte que puxa para cá, então ela fica pressionada, ela fica às vezes com bruxismo, com uma tensão no rosto, ela fica com uma tensão no maxilar, ela tá pressionada. E outra coisa é que ela fica
estática, ela fica estagnada. Por quê? Porque tem um lado que puxa para cá, um lado que puxa para o outro. É como um barco que tem um remador que está remando para a direita e um remador que está remando para a esquerda. E o barco não sai do lugar, ele fica girando. A pessoa fica confusa, né? Ou a pessoa que vai dirigir um carro, né? Então ela acelera e puxa o freio de mão. O carro não anda. A pessoa ela vai ter essa sensação que a vida não anda, que ela não está evoluindo, que ela não está crescendo, né? Mas ao mesmo tempo não é falta de potencial ou falta de energia. São potenciais que estão se anulando. Então, de alguma maneira, tem um conflito interno que os potenciais dela estão obstaculizando um ao outro. E ela fica presa numa tensão interna. E aí a gente pode se perguntar: tem alguma área da vida ou algo que eu sei que eu tenho capacidade, mas que alguma coisa trava? É bem importante olhar para isso. E aí vem a pergunta: de onde que vêm esses conflitos? De onde que surgem essas guerras internas, né? Então, essas guerras internas, elas vêm de campos de dor, identidades de dor. Sejam identidades, fragmentos nossos, como se fossem fotos nossas. Então, a gente já viveu várias fases na vida, a gente já foi várias crianças diferentes, né? A gente já passou por muitas memórias. E os nossos pais também, nossos avós também. E tem como se fossem fotos de algumas memórias. Sejam memórias nossas, da nossa infância, adolescência, vida adulta, ou sejam fotos lá dos nossos avós, nossos pais, como se essas memórias fossem um momento que alguém segurou uma certa fase, deu solidez para aquilo. E dali surgiu uma história. Então, por exemplo, quando a sua mãe te conta uma história, porque quando eu era casada aconteceu tal coisa, porque quando eu era criança aconteceu tal coisa. É como se fossem fotos, registros. Isso vão formando identidade de dor. E a gente se fixa em algumas partes da nossa história e dá solidez para aquilo, como se a gente colocasse terra naquilo e fizesse um bonequinho de argila e forma uma identidade de dor. E eu acho que a pessoa ela se sente existente a partir daquilo. Ela acha que ela é aquele bonequinho de argila que ela construiu, daquela foto lá, daquela memória lá de 1900 bolinha, né? E aí os diálogos internos de conflito que a gente tem geralmente são essas identidades de dor falando, né? E a gente é o quê? A gente é um espaço amplo. É como se a gente fosse o céu. E tem nuvens passando. Às vezes passam essas identidades de dor, elas ficam conversando entre si. A gente acha que esses diálogos internos, que é a gente, mas não é. Não é a gente. Isso não é a gente. A gente é esse espaço amplo da onde surgem esses diálogos internos. A gente é como se você olha para a Terra. A Terra, ela é a Terra. Podem nascer várias coisas na Terra. Nasce planta, nasce bicho, várias coisas passam pela Terra. Mas a Terra, ela é esse espaço de fertilidade, de amplidão, que tudo acolhe. A gente também tem essa natureza ampla. Ao mesmo tempo, essas identidades de dor que surgem, elas querem se proteger. E as identidades de dor da nossa família também, né? Vamos supor, a identidade de dor da mulher ferida. Às vezes tem esse arquétipo da mulher ferida na família, né? E esse arquétipo, essa identidade de dor, ela quer se proteger. Se proteger de situações. Então vai trazer discursos, narrativas para se proteger, falando, os homens são perigosos, você não pode confiar em ninguém, nenhum lugar é seguro, né? Então, essa identidade de dor, ela tem falas que são legítimas da perspectiva da bolha da identidade, entende? Mas essas identidades não são a gente. Isso é importante saber.
É importante saber que a gente não é esses conflitos. A gente não é essas... Você que está me ouvindo, você não é as vozes da tua cabeça. Você não é as imagens que passam. Você não é a angústia ou insegurança. Você não é nada disso. Você é esse espaço amplo pelo qual isso está caminhando por você. Então, esses conflitos internos, eles não dizem respeito a você. Você pode acolhê-los, mas eles não são você. Essa que é a diferença. Vou dar um exemplo, né? Então, imaginar que... Então, aqui é como se a gente estivesse aqui, né? Então, a gente tem uma natureza muito flexível. É só você olhar a criança, né? A criança, ela é capaz de aprender qualquer coisa, sem nenhum obstáculo, né? Então, a gente tem essa natureza muito flexível, muito maleável. E aí vão acontecendo coisas, acontece alguém fala, você canta mal, você isso, você é muito chata. Aí a pessoa vai achando que ela é aquilo e vai tomando o formato daquilo que falaram que ela é e das experiências que ela vai tendo. Então ela vai lá, tá, o primeiro dia de escola ela tem um trauma, e aí aquilo também, ela vai se complicando naquilo, como essas memórias vão fazendo com que a pessoa ela vá se confundindo com aquela memória, como se ela fosse aquilo. Aí ela vira um nó. E aí a pessoa, às vezes, ela olha para si mesma e ela acha que ela é aquilo. Não, eu sou essas memórias, eu sou essas histórias, eu sou esses pensamentos negativos que vêm na minha cabeça, eu sou essa tensão nas relações. A pessoa começa a achar que ela é aquilo. Mas, na verdade, ela nunca deixou de ser aquele pano maleável. Por mais que ela fique nesse nó por muito tempo, a qualquer momento, qualquer instante de lucidez, ela pode se manifestar de um jeito diferente. E às vezes não precisa nem de um processo degrau a degrau. Se a pessoa ela faz isso, ela tem um insight e alguma coisa acontece e algo muda. E aí ela volta para esse estado amplo, esse estado livre, que ela pode dançar, ela pode ser o que ela quiser, porque ela tem uma flexibilidade, ela não tem uma rigidez cognitiva, né? Então, a gente não é o nó, a gente não é essa bagunça, a gente é o pano, a gente é essa amplidão, esse espaço livre de manifestação. É isso. Esse espaço flexível, né? E quando a gente se libera desses nós, quando a gente se libera desses conflitos, o que acontece? A gente pode tomar qualquer formato e a gente pode manifestar qualquer qualidade positiva. E a gente pode se conectar com qualquer solução, porque a gente não está mais preso ou presa a uma identidade de dor. Então eu não preciso mais defender algo, então eu tenho uma certa coragem, tenho um destemor, eu consigo fazer coisas e consigo pensar com uma liberdade, porque não tem algo me prendendo. Então, desse lugar vai surgir clareza, vai surgir inteligência, vai surgir uma criatividade, uma capacidade de decisão. Então, o que eu quero dizer? Que a solução para aquilo que você está buscando não está num negócio que você vai comprar, não está numa coisa externa. Já está em você, a solução já está em você. As capacidades, as qualidades positivas já estão em você. Você já tem uma criatividade capaz de encontrar essa solução. O que acontece? A gente se perde dessa criatividade, desse espaço de soluções, porque a gente começa a se emaranhar em conflitos internos. Começa a se emaranhar em julgamentos, em pensamentos negativos. E aí a gente vai perdendo essa liberdade de encontrar soluções.
E quando a gente vai se liberando de conflitos com pai, com mãe, com irmãos, de conflitos com você mesma, de conflitos com aquela situação que aconteceu lá na infância, quando você vai se liberando desses conflitos, você vai entrando em contato com outra natureza que já existe, que é uma natureza ampla, aberta, que tem todas as qualidades, tem todas as soluções. E aí você vai entrar em contato com o silêncio, com o espaço, com esse campo de espaciosidade, de possibilidades, com esse campo de possibilidades. É como um grande computador. Você vê quantas coisas a gente acessa pelo nosso computador. Não são infinitas coisas? A nossa mente também tem esse potencial. Esse potencial ele se perde quando a gente se fixa num conflito, numa memória, numa dificuldade, numa relação. E isso nos tira o nosso potencial pleno. Então, você pode até reparar que teve momentos da tua vida que você estava mais tranquila, às vezes você estava numa praia, tomando banho, às vezes no momento que você estava mais relaxada, uma solução surge. Você está caminhando lá no mato e de repente surge uma solução. Não é que a solução venha do mato, não. A solução ela não vem do banho que você está tomando. A solução ela já está em você, ela sempre esteve. Só que você abriu espaço para que ela pudesse surgir. Então as soluções elas já estão, a gente já tem os potenciais que a gente precisa. A questão é que esses conflitos internos, ou essas memórias, essas fixações, elas fazem com que a gente se perca dessa natureza ampla. E às vezes esses conflitos nem são nossos, na maioria das vezes. São conflitos ancestrais, são conflitos que não tem nada a ver com a gente. Então, o que a gente ganha se liberando de conflitos internos, de guerras internas, o que muda na mente, na verdade, é um retorno àquilo que a gente é. Uma mente ampla, uma mente flexível. É esse retorno para casa. É esse retorno para essa liberdade. E através do retorno para essa liberdade, o nosso coração se abre, as nossas possibilidades se abrem. Os conflitos internos, na verdade, é um exercício dessa liberdade. A gente usa a nossa liberdade para criar um conflito interno, para anular os nossos potenciais, um potencial anulando o outro. Uma inteligência anulando a outra. E quando a gente pega essa liberdade para soltar esses conflitos internos, para ir para campos de solução, a gente fica com os potenciais livres, como se as nossas mãos que estavam segurando aquele conflito, de repente solta o conflito, aí eu fico com a mão livre. Aí o meu potencial fica livre, porque aquele potencial que estava segurando o conflito, ele foi liberto. Aí o meu potencial ele fica disponível para fazer qualquer coisa, para escrever um livro, para começar um projeto social, para fazer um evento. Então, quando a gente solta um conflito interno, a gente ganha uma liberdade psíquica. Solta a cabeça, como se abrisse um buraquinho assim, pá, abrisse assim, porque o conflito ele oprime muito a nossa energia psíquica. Se você tem pensamentos muito conflitivos, muito negativos, e vem questões lá do passado, lá com o ex, com o pai, com mãe, com irmãos, e aquilo que teu irmão fez com você lá na infância ainda pega, olha para isso. É por isso que eu tô aqui, tá bom? Eu posso te acompanhar nessa jornada para que você não se perca. Não se perca nessas memórias e volte para o presente. E volte para o aqui, para o agora, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. A gente tem um corpo precioso, uma mente preciosa. A gente consegue refletir sobre a gente mesmo. A gente está num momento muito bonito na nossa existência. Então não perca tempo com conflitos, não perca sua energia preciosa, a sua energia psíquica em coisas lá do passado que ficaram mal resolvidas.
Toma essa decisão interna, tome uma decisão interna agora mesmo, é de decidir olhar para isso com seriedade, de soltar isso com seriedade. E eu te espero lá, me manda uma mensagem, tá bom? Um abraço para vocês.